Fala galera, série Espiritualidade continuando hoje com o tema Seja a Igreja, mas também vá para a igreja. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva agora, clica no sininho para receber toda semana notificações sobre meus vídeos, queridos. Eu coloco pregação, eu coloco estudo, música, entrevista, é só bênção, só edificação e só avivamento. Primeira coisa que nós temos que perguntar então, queridos, o que é igreja? Igreja vem do grego eclesia ou eclésia, que significa chamados para fora. Outra explicação também é que igreja é a reunião de todos os cristãos ao redor do mundo. Ou seja, a igreja são pessoas. Que pessoas? Pessoas que entregaram a vida para Jesus Cristo, se tornando então filhas dele, cristã. Interessante que cristão vem de uma palavra, de uma raiz que significa pequenos cristos. Ou seja, quando eu falo que eu sou um cristão, eu sou uma miniatura de Cristo, eu sou uma semelhança de Cristo, eu sou simplesmente um Cristo em miniatura andando nessa terra. Por que miniatura, queridos? Porque jamais vamos ter como ser perfeitos como Jesus, mas nós podemos ser semelhantes e ser a imagem dele, buscando sempre ser cada vez mais parecido com Cristo nessa terra, sendo o próprio Cristo em nossas ações, em nossas atitudes. Então, igreja, queridos, são pessoas cristãs que foram chamados para fora. Fora do quê? Fora do mundo, fora das mãos de Satanás, fora do pecado. É uma grande multidão que é a favor da palavra de Deus, que obedece somente à palavra de Deus. Sendo assim, sempre estará indo contra as propostas do mundo, contra os mecanismos do mundo, contra os sistemas do mundo, contra os princípios, ensinos e modo de viver do mundo. Por isso, chamados para fora dessa Babilônia que se chama mundo sem Cristo. Obviamente também que igreja significa chamados para fora. Por quê? Porque nós não devemos ficar só entre quatro paredes louvando ao Senhor. Não, nós somos chamados para fora, para fazer o ID de Jesus. Ir para as ruas, ir para as nações pregando o Evangelho, para fazer mais pessoas se tornarem cristãs, sendo igreja, fazendo parte da igreja. Existe então a igreja universal, que são todos os cristãos ao redor do mundo. Existe a igreja nacional, que são todos os cristãos ao redor de um país. Existe a igreja estadual, que são todos os cristãos ao redor do estado. Existe a igreja municipal, que são todos os cristãos ao redor do município. E existe a igreja local, aquela que você pertence, onde você tem um pastor, onde você tem um horário para você ter as suas atividades na igreja, onde você é cuidado, onde você consegue praticar o amor em Cristo com aqueles irmãos que você conhece, para você praticar a irmandade cristã. Muitos falam assim: bom, como nós somos igreja, então a gente não precisa se reunir em templos, porque a Bíblia diz que nós, igreja, somos o templo onde o Espírito Santo habita. Então não tem por que nós irmos para templo, é só viver a palavra de Deus. Nos reunir de vez em quando nas casas, sem muito compromisso. Isso aí é ser igreja. Se você ler em Atos, você vai ver que a igreja se reunia tanto no templo como de casa em casa. Então, obviamente que igreja somos nós pessoas, igreja somos nós cristãos. Mas nós temos que ter locais, lugares para se reunir. Isso pode ser templo, isso pode ser casa. Mas por que precisa ter templo? É muito simples, queridos. A igreja vai crescendo em número, em multidões. E para ter uma sala para as criancinhas, para ter um local para os adolescentes, para ter ali uma cantina, para ter ali um local confortável, um local onde o pessoal pode se dedicar em buscar a Deus, é necessário um templo que seja de fato dedicado para toda a igreja participar semanalmente, mais uma vez por semana, e ter as atividades ali dentro para uma grande multidão de cristãos poder participar, poder receber a palavra de Deus e servir ao Senhor. Muitos são adeptos a essa fala que igreja somente nas casas, sabe? Aquelas igrejas que falam assim: não, nossa igreja é nas casas, nós só se reunimos nas casas. O que acontece? Vai tendo casa aqui, casa ali, grupo aqui, grupo ali. Quando eles querem se reunir com todo mundo, o que eles fazem, queridos? Eles alugam um lugar maior para poder levar a banda a tocar, para poder ter microfone, pregação. E aí é óbvio que eles mesmos reconhecem que para reunir toda a igreja, todos os grupos, é necessário ter um local maior, um espaço maior, ao qual nós chamamos de templo. Então é óbvio, queridos, que nós, igreja, somos o templo do Espírito Santo. Nós que recebemos a presença de Deus
dentro de cada um de nós cristãos. Agora, quando a gente fala tempo físico, estrutura física, espaço físico, é para uma maior comodidade e para que haja uma possibilidade de todos os grupos que estão nas casas se reunir, adorar ao Senhor juntos e ser um testemunho público de quão grande a Igreja de Cristo é naquele local. Inclusive, queridos, obviamente que uma igreja saudável e bíblica, ela precisa andar em duas pernas, se reunir nas casas, por quê? A gente chama de pequenos grupos, células, grupos familiares, porque numa casa onde há um número menor, ali há a possibilidade daquelas pessoas serem melhor cuidadas pelo líder, melhor assessoradas pelo líder. Então sim, é necessário que uma igreja saudável se reúna em casa semanalmente. Porém, o templo pode e deve ser usado, queridos, para que todos os grupos estejam participando de uma celebração pública, mostrando o poder da igreja, mostrando o poder da oração da igreja. Quanto mais cristãos reunidos em um só local, mais poder de Deus. Então, de fato, temos que fazer a igreja trabalhar de casa em casa, tempo em tempo. É necessário os templos também. Mas a Bíblia diz, pastor Edson, que Deus habita em templos feitos por mãos humanas. Como é que você responde isso aí? Muito simples, queridos, como eu estou falando desde o início desse vídeo. O templo de Deus hoje somos nós, igreja, são pessoas. Então é evidente que Deus não habita em templos, mas a igreja pode habitar em templos. A igreja deve ter estruturas, espaços físicos para celebrar ao Senhor. Então é evidente que um templo, uma estrutura, só se torna algo de Deus quando a igreja está lá dentro. Quando a igreja sai desse templo, não passa do espaço físico, do espaço apenas estrutural. Então é evidente que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a igreja habita sim e deve habitar para celebrar o Senhor, porque ela que é o templo original de Deus. A Bíblia vai nos dar alguns símbolos, alguns elementos para nós entender um pouco melhor o que é a igreja. Igreja é um rebanho cujo único e grande pastor é Jesus Cristo, sobre todo esse rebanho que somos nós cristãos. Mas aí alguns podem perguntar assim, viu só? Então eu não preciso ter pastor, na verdade, pastor Edson, meu pastor é Jesus Cristo, então eu não preciso me submeter a nenhuma autoridade. Não é verdade. Quando Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele ama Jesus, Pedro diz, claro que eu te amo, Senhor. E Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus Cristo pastoreia nossas vidas através de pastores, através de homens imperfeitos, homens naturais, para cuidar de nossas vidas. Então, para com esse papinho aí que tu não precisa de pastor, que só Jesus é teu pastor. Não é assim, não. Jesus pastoreia você através de pastores. A Bíblia também vai dizer que igreja é o sal da terra, ou seja, nós cristãos somos o tempero do mundo, somos aquilo que há de melhor no mundo. Nós salgamos o mundo. A presença da igreja faz o planeta ficar um pouco melhor, ficar mais temperado. A presença do Espírito Santo em nossa vida, na vida da igreja, faz o mundo ter sede da presença de Deus. Faz o mundo ter sede da palavra, da glória de Deus. E por isso nós temos que evangelizar para ganhar cada vez mais vidas para Jesus. A igreja também é a luz do mundo, ou seja, a igreja comporta uma iluminação que é a glória de Deus, que é o poder do Espírito Santo. Nós fazemos o mundo brilhar, nós fazemos o mundo que está em trevas ver uma luz poderosa em nós, que é a própria presença de Jesus, e por isso que eles podem ter uma ideia de como eles devem viver para serem salvos. A igreja, queridos, é a noiva de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Quando haver o arrebatamento, quando haver ali o juízo final, vai haver o grande casamento de Jesus e a noiva, que somos nós, onde estaremos eternamente, por toda a eternidade mesmo, na presença de Jesus Cristo no céu. Então aqui fica a dica, queridos. Muitos falam, eu amo a Jesus, mas eu não gosto da igreja. Eu amo a Jesus, mas a igreja tem hipócrita. Eu não me comprometo com igreja, que igreja não é coisa de Cristo. Eu só amo a Jesus. Queridos, tenha certeza, você chegar para um casal um dia e dizer assim, ei, noivo, eu amo você, e olhar para a noiva dele e dizer assim, mas odeio você, noiva, eu não gosto de você. Beleza, noivo, tamo junto, é meu facho, mas odeio tua noiva. Tenha certeza que esse noivo não vai nem querer olhar na tua cara. E é assim com Cristo também, queridos. Não tem como você amar a Jesus Cristo e não amar a noiva dele. Se você não ama a igreja, se você não se compromete, não é membro de nenhuma igreja local, não diga que você ama Jesus, porque você não ama e Jesus não vai te receber, querido. Porque Jesus e a noiva é uma só carne, Jesus e a noiva é um só. Ou você ama Jesus e a noiva,
ou você não ama. Não tem como amar Jesus sem amar a noiva. É necessário amar Jesus, se comprometer com ele e também se comprometer com a noiva dele. Outro significado que a Bíblia vai dar também para a igreja é que nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Olha que legal, queridos. Nós representamos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e todos os membros cristãos, os membros dessa igreja, possuem então o significado de corpo de Cristo. Ou seja, quando Jesus estava na terra, ele curava, ele salvava, ele libertava, ele pregava, né? Ele orava pelas pessoas. Hoje nós também então podemos fazer a mesma coisa. Onde a igreja vai, Cristo vai. O que a igreja faz é Cristo fazendo. Olha que legal. E o bacana para nós entender aqui, queridos, que eu não posso ser igreja sozinho. Eu só sou igreja quando eu estou com mais um irmão. A Bíblia vai falar o seguinte: Jesus disse certa vez bem assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por que 2 ou 3? Porque eu só sou corpo quando eu estou com mais um cristão ou mais de um cristão. Eu sozinho sou membro da igreja. Eu sozinho sou um membro. Com mais um membro, eu sou corpo. Aí cai por terra, então, que você pode ser igreja sozinho. Você não pode ser igreja sozinho. Assim como se você cortar um dedo um dia, se você cortar teu dedo, né, e jogar o dedo ali na rua, ainda é possível recompor, ainda é possível reconstruir, trazer de volta. Mas se ficar muito tempo sem a conexão com o corpo, esse dedo então vai apodrecer, vai morrer de vez. Assim como um braseiro, querido. Se você pega uma brasa e tira do braseiro, se tu não botar de volta ela o mais rápido possível, ela vai se apagar. Por isso é necessário que uma brasa esteja numa outra brasa para que esse braseiro fique firme, fique quente, fique fervoroso. Então você só é igreja com mais uma pessoa, com mais pessoas. Sozinho você é membro. Baseado nisso, queridos, quero finalizar então te incentivando sim a ser igreja, mas também participar de uma igreja local, onde você vai ter teu pastor, onde você vai ter os teus irmãos, que tu vai se comprometer para praticar a palavra de Deus. Seja igreja sim, mas também vá para a igreja e busque trazer várias pessoas do mundo fazer parte desse grande povo chamado Igreja de Jesus Cristo. Valeu, gente! Curtindo esse vídeo, galera? Muito top, hein? Saber que nós devemos ser igreja, mas também ir para a igreja. Compartilha esse vídeo, galera. Faz bombar, pulveriza esse vídeo para mais pessoas amarem a Jesus Cristo, mas também amarem a igreja e se comprometerem com a igreja. Aproveite, se inscreva no meu canal e compartilhe para mais pessoas estarem fazendo parte do meu canal, que é só edificação, avivamento e bênção. Valeu, gente! Até o próximo vídeo!